canal Disciplina Ninja. Eu sou o professor Marco Lima e nós estamos aqui novamente para uma aula de português. Continuamos nossa odisseia pelo estudo das classes de palavras, que nós chamamos aqui carinhosamente de VIPs na capa. Na aula de hoje vamos abordar o numeral, essa classe de palavras que geralmente a gente consegue confundir aí com um número. E aí, você conhece a diferença? Solta a vinheta. Mas para começar o nosso estudo, é importante saber primeiramente qual a diferença entre número e numeral. Então, preste atenção na frase "O homem pisou na Lua pela primeira vez em 1969". Temos o termo 1969. Vamos dar uma analisada nele. Quando vemos 1969, assim escrito, nós temos um número, que é um algarismo, utilizado nas ciências matemáticas, físicas e químicas. Mas, quando escrevemos por extenso 1969, na verdade nós temos um numeral. E esse escrever por extenso é uma classe de palavras e é assunto da língua portuguesa. Mas cabe lembrar, galera, para vocês não confundirem a noção de número dentro da gramática, tá? Quando falamos de número em gramática, estamos falando de singular e plural, ou seja, singular quando se referimos a apenas um ser e plural quando nos referimos a vários seres, seja na hora de a gente fazer nossa conjugação verbal, seja na hora de fazer a concordância nominal. Então, cuidado, né? Número e numeral dentro de língua portuguesa são coisas bem diferentes. Quando falamos de classe de palavras, nos referimos aos VIPs na capa, pois o numeral faz parte desse grupo. É uma palavra variável que designa uma quantidade determinada de seres, ou um ser em determinada ordem, ou ainda a fração ou um múltiplo. Desta forma, ele pode se apresentar de 4 maneiras. Primeiramente, como numeral cardinal, quando indica quantidade, como por exemplo nos números, que aqui aparecem representados por extenso. Voltemos à oração que iniciou essa aula. O homem pisou na Lua pela primeira vez em 1969. Já analisamos o termo 1969 e sabemos que se trata de um número, um algarismo. No entanto, esta mesma oração possui em destaque a palavra primeira, que se trata de um numeral, a nossa segunda classificação, ou seja, o numeral ordinal, que indica a ordem e a disposição dos objetos, das pessoas ou dos eventos no espaço e no tempo. Ou seja, o número primeira, como aparece aqui grafado, é assim escrito por extenso pelo numeral primeira. O terceiro tipo de numeral é o multiplicativo, que, como o próprio nome diz, indica multiplicação. Vamos dar um exemplo. Quando analisamos aí a competitividade no espaço da exploração em 2008, percebemos que os Estados Unidos investem o dobro na corrida espacial que a Europa. A palavra em destaque, dobro, é um numeral, porque quando a representamos dessa forma escrita por extenso, queremos dizer que são 2 vezes esse 2 mais esse x, indicando a multiplicação. A última classificação dos numerais é aquela que indica divisão, ou seja, o fracionário, que indica fração. Então, quando observamos o gráfico aí da revista Galileu em relação aos investimentos na corrida espacial, percebemos, por exemplo, que o Brasil gasta 1/5 do que a Índia gasta nas pesquisas espaciais. Pois bem, a palavra 1/5 aí representa a fração, como aparece aí no gráfico de pizza. Na matemática, o número é assim representado, mas em língua portuguesa, ao escrever por extenso, nós temos 1/5. Há ainda outra forma de abordagem do numeral. Além desta classificação que acabamos de ver, podemos dizer ainda que o numeral pode ter valor de substantivo, quando substitui um nome e se refere a seres, e de numeral adjetivo, quando acompanha o nome caracterizando-o. Ou seja, A de adjetivo, A de acompanha, S de substitui e S de substantivo. Memorize aí. Observe o período na tela. Entre Estados Unidos e União Soviética, o primeiro lugar foi dos americanos, o segundo dos soviéticos. Bem,
Nesta oração, temos dois numerais ordinais, que é primeiro e segundo. Podemos dizer que primeiro é um numeral adjetivo, porque acompanha o substantivo lugar, acompanha o nome lugar. Já o numeral segundo, não, ele é um numeral substantivo, porque ele representa aí o nome lugar que está subentendido, ou seja, segundo lugar. Bem, o numeral adjetivo concorda com o substantivo. Lembre-se de que isso se trata da concordância nominal, que já estudamos em outras ocasiões. Classes como o adjetivo, como o artigo e também o numeral concordam com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Vamos às conclusões desta aula. A primeira é de que o numeral não é número. O numeral é classe de palavras. O número é algarismo. A segunda é que os numerais indicam a quantidade, a ordem, a multiplicação ou a fração, e assim são classificados respectivamente como cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. No entanto, o numeral também pode ter uma segunda classificação como numeral adjetivo e numeral substantivo. Numeral adjetivo é quando acompanha o nome, dando característica, e numeral substantivo quando substitui o nome, que fica aí subentendido. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, de morfologia de classe de palavras em numeral, que é um dos assuntos mais moles que já trabalhamos aqui no nosso canal, se comparado a outros. Mas no futuro nós iremos ampliar esse conhecimento com algumas regras de uso para você se dar bem na hora do concurso ou na hora da prova da escola. Não esqueçam que eu sempre deixo na descrição um link para exercício para que você possa baixar e treinar os assuntos dessa aula. Deixo a vocês o meu grande abraço e que a força esteja com vocês. Mas antes de ir embora, aquele momento do aluno que faz minhas aulas cada vez mais divertidas e que me ajuda a ser um professor melhor. Na aula de hoje, minha homenagem vai para a Bia, essa mocinha linda, de coração muito grande, muito feminina e feminista e botafoguense de coração, e que deixava as minhas aulas cada vez mais divertidas com as suas tiradas irônicas. Deixo a você, Bia, meu grande abraço e que a força esteja com você.